Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Noronhismo, meu segundo canal, o canal de aleatoriedades futebolísticas, mas hoje não dá para falar que o Fluminense na semifinal da Copa do Mundo de Clubes é aleatório. Não dá. Deixou de ser aleatório quando o time encarou o Borussia Dortmund jogando melhor. Se você não teve fé a partir deste momento, foi proibido não acreditar que não era mais aleatório quando o Fluminense ganhou da Inter de Milão. E aí na tarde dessa sexta-feira o Fluminense ganha, e ganha jogando melhor, e ganha na bola, e ganha no tempo normal de um time bilionário que fez com que várias TVs brasileiras comprassem os direitos do Sauditão para poder passar o Al Hilal, o Al Nassr, o Al Ittihad. Não é mais aleatório quando você faz isso. É merecimento. Quando o Mundial começou no primeiro jogo do Fluminense contra o Borussia, eu fiz um vídeo aqui no canal falando que o Fluminense não só merecia ter vencido, mas que merecia porque jogou com coragem, jogou desde o começo achando que dava e que era capaz. E muitas vezes, em Copas do Mundo mesmo, nesse Mundial também, né, de clubes, mas Copas do Mundo de seleções, vários países, várias seleções começam achando que dá e vão recuando e vão passando a ter medo, e aí aquela história de Cinderela acaba. Por isso que eu reafirmo, é muito importante você jogar com coragem contra os mais ricos, como o Fluminense tem feito. E por isso eu também falo que me lembra, né, essa campanha do Fluminense, a seleção de Marrocos de 2022. Porque a partir das quartas de final, meio que passou a não importar até onde Marrocos ia. E no caso, com tantos desfalques, acabou perdendo a semifinal para a França, depois perdeu a disputa de terceiro lugar para a Croácia. Mas a história já estava feita. Claro que Marrocos quis ganhar a semi, não conseguiu, quis ganhar o terceiro lugar, não conseguiu, mas foi top 4 do mundo e é impossível contestar. Foi justíssimo pelo futebol jogado, pelo menos até as quartas de final, quando o Marrocos ganhou de Portugal. O Fluminense é a mesmíssima coisa. Não dá para contestar. Não tem uma vírgula que você coloque, não tem uma suspeita que você coloque, um asterisco que você coloque. Ah, não, porque naquele jogo o juiz, não, porque naquele jogo um atacante, não, porque naquele... Perdeu um gol, não, porque naquele jogo tinha alguém suspenso. Não dá. Da primeira à quinta partida, o Fluminense já jogou 5, com 4 vitórias. Não tem nada a se falar. Contra o Borussia foi melhor, contra o Ulsan deu uma dormida e quando resolveu levar a sério ganhou. Contra a Inter de Milão foi melhor. E contra o Al Hilal foi muito melhor. Um pouco melhor, foi melhor. Contra o Mamelodi, tudo bem, correu risco desnecessário, se tomasse um gol estava eliminado, não tomou, então sobreviveu. Marrocos é a mesma coisa. Marrocos jogou naquela Copa bem contra a Croácia na primeira fase, foi empate. Ganhou justamente da Bélgica. Ganhou justamente do Canadá, um jogo que pouca gente viu, porque foi no mesmo horário de Croácia e Bélgica, eu entendo, mas eu vi, juro, e ganhou de forma muito justa. Eliminou a Espanha com certo sofrimento, ok, porque foi nos pênaltis, mas jogando bola e com um goleiro fantástico, o que a gente pode fazer a comparação em instantes. Aliás, o Bono estava em campo hoje e continuou sendo fantástico na Fluminense, podia ter vencido demais. E ganhou as quartas de final jogando bola contra Portugal de maneira justa. Você pode falar que foi 1-0, foi pouco, que Portugal teve chances, verdade. Mas Marrocos jogou bola. E aí, com vários caras lesionados, suspensões e tal, não conseguiu segurar a França, que com um time completo seria difícil também. E o Fluminense tem essa mudança aí. O Fluminense tem uma semifinal contra quem qualquer que seja o time, Palmeiras e Chelsea, que dá. Contra o Palmeiras é um jogo de brasileiro com brasileiro. É impossível você falar não, porque não dá para o Fluminense. Não, dá. E o Chelsea a gente viu. O Flamengo mostrou que existe um caminho. Então, assim, para mim, o Fluminense está levando essa Copa do Mundo como o Marrocos levou em 2022. Isso para mim é muito bonito, porque como um fã de futebol, como alguém que ama ver futebol, você quer ver um time que se entrega do primeiro ao último lance de todos os jogos. Contra o Mamelodi, ok, você pode falar, como eu falei há 2 minutos, que não foi bem assim.
mas no resto, e principalmente contra os 3 times em que supostamente o Fluminense não seria favorito, o Fluminense jogou com coragem do primeiro ao último lance, do primeiro literal, né, já diria o outro, contra a Inter de Milão, né, com um gol com 3 minutos. O Fluminense também carrega, principalmente baseado no Arias, que talvez hoje nem tenha sido tão brilhante quanto em outros jogos, apesar de ter ido muito bem de novo, e que infelizmente a FIFA bloqueou meu vídeo anterior aqui no canal, que era sobre a atuação do Arias contra a Inter de Milão, porque eu arrisquei usar vídeos, a FIFA falou, bloque. Mas tudo bem, eu tentei, hoje não tem por que bloquear. Jogadores que se esforçam o tempo inteiro e que levam como o Marrocos levou na Copa de Seleções, no sentido de dá pra gente fazer história. Isso aqui importa. E que combatem, né, isso que eu ia falar, aquilo de mas se o europeu não liga, eu não ligo. Se o europeu não liga, ele tá perdendo uma grande competição. No campo, como a Inter perdeu, e na história, como tantos outros estão perdendo por aí, do Manchester City, que é o Pro Hilal, o Porto, o Benfica, enfim. O Fluminense tem similaridades a esse Marrocos na alma com que está jogando, na perfeição tática com que está jogando. O Marrocos fez uma Copa tática fascinante, fascinante mesmo. E até em personagens. O Bono, que é um goleiraço, o Fluminense podia ter feito mais 2, pelo menos mais um, aquele lance do Cano, e que ele impede o drible, né? O Bono é um fantástico goleiro, e que era muito subestimado antes da Copa. Mas não, ele estava na Europa já, estava no Sevilha. Cara, o Bono é goleiro para qualquer time do mundo. Desculpa, o Bono é fantástico. O Bono joga em qualquer time do mundo. Mas no Real Madrid tem o Courtois. Eu escalaria o Bono com tranquilidade. Tô falando que o Courtois é ruim, não é isso? Mas assim, você não vai doer no seu coração tirar o Courtois e botar o Bono, né? O Manchester City, com todo respeito ao Ederson, o Bono joga. Para mim, o Bono sofre do que o Navas sofreu por muito tempo. Um certo preconceito por não ser ali de um certo padrão europeu. Mas isso é uma outra discussão. E aí você tem o Fábio, subestimadíssimo. Um cara que o Cruzeiro outro dia dispensou porque não servia mais e é capaz do Cássio aposentar antes do Fábio, né? É um cara que nunca pisou na seleção brasileira, enquanto, sei lá, o Doni jogou na seleção, né? Assim, o Everson do Galo. O Fábio sempre foi melhor. Você tem volantes que estão fazendo uma Copa tática espetacular. O Martinelli, independentemente do gol. O Nonato, que eu vi de perto no Santos, fazendo nada, sendo espetacular. Aí entra o Hércules, que simplesmente meteu 2 gols de vitória. Eles me lembram quem? O Amrabat, na Copa do Mundo, Marrocos, que foi o melhor jogador de meio campo da Copa, com alguma tranquilidade. E se você discorda, desculpa, você está errado. O Amrabat fez uma Copa espetacular. Aí você tem o Arias, que me lembra o Ziyech, né? É um cara que, por algum motivo, quando... O Arias não foi ainda, né? Mas o Ziyech foi. Quando foi para um suposto maior patamar, não entregou nada. Mas aí que na hora da Copa do Mundo virou um gênio da bola. O Arias não teve essa chance, talvez não tenham enxergado o Arias até hoje, mas está vivendo esse sonho pelo Fluminense. Enfim, as comparações podem ir longe. O Thiago Silva é superior a toda a zaga do Marrocos, é claro, mas a zaga do Marrocos fez uma Copa fantástica. O Thiago Silva está sendo fantástico. E agora está indo com jogadores suspensos, né? Principalmente o Martinelli para a semifinal. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a história é muito similar, é fantástica e espero que todo torcedor do Fluminense esteja aproveitando esse momento histórico que só eles estão vivendo. É o primeiro semifinalista de uma Copa do Mundo de clubes na história. Essa história está feita. Como o Marrocos foi a primeira seleção africana semifinalista de Copa na história. O Fluminense está fazendo uma história linda. Entendo quem é rival, entendo quem vai conviver com torcedores do Flu e perdeu a piada. Vai perder na piada, né, quando tiver a conversa. Mas para quem gosta de futebol, para quem está vendo o futebol jogado, o que o Flu está fazendo é inacreditável, ou melhor, é incrível. Porque a gente está vendo e dá para acreditar. Se vai passar, não sei. Não é favorito, em teoria, contra nenhum dos dois, mas o Flu não era favorito até agora. Como o Marrocos não era também. E eles foram indo. Vai até onde? A gente vai descobrir.